Mateus capítulo 6, versículo 10. É um texto muito conhecido e a gente vai tratar apenas de uma frase que tem aqui no texto. A partir dela, nós vamos desenvolver todo o sermão dessa manhã. A frase que vamos trabalhar hoje é: venha o teu reino, venha o teu reino. Vai ser o sermão com o menor texto que eu já preguei aqui na Gávea. Venha o teu reino é o texto de hoje pela manhã. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de estar na tua casa, deixarmos os nossos afazeres, às vezes o entretenimento, porque entendemos que esse momento é muito importante para nós. É o momento em que te adoramos como igreja, em que aprendemos da tua palavra, temos comunhão uns com os outros e por isso nossos corações estão alegres por estarem na tua presença. Mas queremos, Deus, que o Senhor agora fale através da tua palavra, que o teu recado seja claramente dado a nós, para que possamos sair daqui animados pelo poder do Evangelho. Oramos no nome de Jesus. Amém. Não sei como foi sua semana, como tem sido seus dias, mas se você é um leitor ávido dos noticiários, está cansado dessas notícias. A capa das revistas não consegue falar de outro assunto. Os jornais, toda semana. Os noticiários, eu não sei mais se a CPMF vai voltar ou não. Às vezes eu penso que está quase voltando, de repente alguém vai para uma linha de argumentação e eu digo não vai voltar, mas aí na outra semana eu digo vai voltar e eu não sei se vai voltar ou não vai, se a presidenta também vai ter impeachment ou não. Ou seja, nós vivemos um caldeirão eufórico na política, na economia, e aí quando ampliamos, até está no nosso artigo do boletim, a lente, percebemos que o mundo está num caldeirão maluco, tanta coisa acontecendo ao nosso redor, refugiados e crise financeira na Europa também, a China estremecendo, os Estados Unidos sempre com medo do terrorismo, e de repente a gente percebe que aqui não é um lugar muito seguro para se viver. Não é tão legal viver aqui na Terra. E aí você assusta com a minha colocação agora e fala: pastor, mas a minha vida está legal. Agradeça a Deus, porque é bondade dEle. É bondade dEle. Se você está num bom momento da sua vida, se apesar de todas essas circunstâncias, seu coração está em paz, você está alegre, acredite, é bondade de Deus sendo manifestada. Por quê? Porque quando nós olhamos até mesmo as pessoas de fora da igreja, elas estão desanimadas, elas não acreditam nesse projeto aqui de viver nessa terra. Tem uma filósofa, escritora russa, que mudou para os Estados Unidos na sua juventude, se tornou a criadora do sistema filosófico denominado objetivismo, né? Ayn Rand. Ayn Rand é uma filósofa muito famosa e ateia, não acreditava, né, na existência de Deus, é do século passado, bem no iluminismo, onde a razão predomina completamente toda a ciência e todo o pensamento. Ela escreve o seguinte: quando você perceber que para produzir você precisa da autorização de quem não produz nada, quando comprovar que o dinheiro flui para quem negocia não com bens, mas com favores, quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e por influência, mais que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem dessas pessoas, mas, pelo contrário, são eles que estão protegidos de você. Quando perceber que a corrupção é recompensada e a honestidade se converte em autossacrifício, então você poderá afirmar, sem temor de errar, que a sociedade está condenada. Essa frase de Ayn Rand do século passado, para mim, é a sentença final. Nós estamos condenados nessa sociedade, nesse mundo. Se você tinha esperança de que o Brasil iria melhorar com um governo ou com outro, se você acha que impeachment ou não vai trazer uma melhor... Irmãos, nós não podemos ter muitas expectativas nessa terra, porque você, se tem algum professor de história aqui, vai falar até melhor que nós, sempre, em todo momento, em toda época, nós vivemos crises, guerras e diversas adversidades em tantas áreas. E às vezes você está numa vida tranquila numa área, mas a outra está completamente tensa. É desconfortável viver no mundo. Essa casa é uma casa desconfortável para nós. Talvez seria semelhante a você ter seus princípios, seus valores,
bem estabelecidos, e você vai fazer um intercâmbio num outro país e fica numa casa onde as pessoas ali não acreditam em nada do que você acredita. É tudo diferente, você começa a sentir um mal-estar naquele ambiente, louco para voltar para sua casa. Esse mal-estar é necessário para nós aqui, porque esse mundo não é a nossa casa. E aí, meus amados, às vezes você acha que o problema é o Brasil. Não é só o Brasil. Quem tem condições de morar fora, e os noticiários também nos informam isso, que o povo está tudo mudando para fora do país. E se você então tem uma dupla cidadania e sabe que lá no outro país você vai ter condições de emprego melhores, educação melhor, você vai conseguir cuidar melhor da sua família, talvez falta muito pouco para você ir embora daqui, como tantos outros, achando que lá nessa outra pátria, lá nessa outra terra, você vai ter uma estabilidade, uma felicidade maior. E talvez a grande pergunta que surge é: por que eu tenho expectativa de que outro lugar vai estar melhor, ou se eu estivesse em outra situação estaria melhor? Porque na verdade nós sonhamos com um outro lugar. Existe no coração do homem um anseio por uma terra justa. Existe nos nossos corações um desejo por uma pátria onde possamos ter um rei que governa sobre nós com equidade, com justiça, com bondade, aonde nós podemos sim termos a sensação de que somos tratados com dignidade. E o texto que nós lemos fala exatamente sobre isso. Ele está inserido no Sermão do Monte. Sermão do Monte, o evangelista Mateus colocou o ensinamento de Jesus quando Jesus vai interpretar ou vai explicar os 10 mandamentos. E se você não leu atentamente o Sermão do Monte, eu sugiro para essa semana você fazer uma devocional sobre o Sermão do Monte, é do capítulo 5 a 7 de Mateus, e você vai ver que os temas que são abordados por Jesus são temas que vão abençoar a nossa vida hoje. Por exemplo, Jesus começa o Sermão do Monte dizendo qual o caminho da felicidade. Quem veio à igreja hoje que não quer ser feliz? Jesus diz lá o que você tem que fazer para ser feliz. O Sermão do Monte vai tratar sobre valores, vai tratar sobre tipos de orações, vai tratar sobre justiça, sobre ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma, eu cuido de vocês, eu controlo a folha seca que cai da árvore, eu controlo os pássaros, eu controlo até o lírio do campo. Se eu visto o lírio do campo de uma maneira tão bela, e hoje ele existe, amanhã ele não existe, ninguém viu a presença desse lírio lá no campo, se eu cuido tão bem dele, eu não vou cuidar de vocês? Então, o Sermão do Monte é um sermão prático para pessoas que vivem num mundo desconfortável, como eu e você, como era naquela época. E aí Jesus então está diante de um tema que os discípulos perguntaram, como nós devemos orar? E Jesus diz, eu vou primeiro responder como vocês não devem orar. E a primeira resposta de Jesus é: não orem como atores. Não faça teatro com a sua oração. O que é fazer teatro com a oração? É quando nós construímos uma oração que aprendemos, talvez até na própria igreja, que não tem nada a ver com a nossa vida. O nosso coração não está nela. Ou quando nós construímos uma oração para autopromoção, ou quando nós chegamos diante de Deus como atores mesmo, fazendo um teatrozinho. Jesus diz, não ore assim. E Jesus também diz, não ore com vãs repetições, quando a oração vira um blá blá blá, sem sentido nenhum, sem significado. E depois Jesus então vai dizer, agora sim, eu já falei como vocês não devem orar, vou ensinar vocês a orar. E aí tem a oração do Pai Nosso, que todos nós conhecemos. Mas dentro da oração do Pai Nosso, eu queria chamar a atenção apenas dessa expressão, com 4 palavras. Venha o teu reino. E essa expressão ela é fundamental em toda a estrutura da oração, assim como em toda a Bíblia. Para você ter uma ideia, sabe quantas vezes o tema do reino de Deus é tratado no Novo Testamento? O Novo Testamento cita o reino de Deus pelo menos 80 vezes. Imagina alguém que quer te ensinar alguma coisa e repete para você 80 vezes aquele assunto. Não tem como não aprender. Então, o reino de Deus é um tema central no Novo e no Antigo Testamento também. E nós precisamos trazê-lo à tona para pensarmos a respeito dele no momento em que nós estamos vivendo. Essa expressão ela é decisiva para quem está diante de uma situação política, econômica e talvez pessoal, passando por adversidades. E por isso eu queria dar uma excelente informação para você. Você tem dupla cidadania. Pastor, mas eu já tenho uma outra. Não, então você tem uma terceira. E essa outra é uma cidadania eterna.
Você é um cidadão do reino dos céus. E você precisa acreditar nisso mais até do que na questão de você ser um cidadão brasileiro. Porque quando Jesus Cristo veio ao mundo, derramou o sangue dele precioso para comprar você, ele comprou você e entregou na sua mão um passaporte espiritual e disse: a partir de agora você não é somente um morador dessa terra desconfortável, mas você agora pode sonhar e desejar e almejar e querer ir para uma terra que eu vou estabelecer, aonde haverá sim justiça, aonde haverá verdade, aonde haverá coerência, aonde vocês verão as coisas acontecerem de maneira justa para todos. Por isso nós temos que sonhar sim com justiça, nós temos que sonhar sim com verdade, com honestidade, mas não espere que isso vai brotar nessa terra, porque essa terra aqui não é fértil para isso. Mas nós podemos ter a esperança, porque nós fomos separados para ir para uma terra muito melhor que essa. A outra cidadania, nessa outra cidadania, nós temos um rei, o rei do reino. Quem é o rei? Isaías 43:5 diz: eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, eu sou o vosso rei. Eu sei que às vezes os governantes dessa terra estão querendo chamar muito a nossa atenção. A todo momento você está ouvindo falar deles. Eles estão em todos os noticiários e talvez pouca gente está te dizendo a respeito do seu rei verdadeiro, do seu grande e poderoso Senhor. Nós temos um rei que é rei dos reis, é Senhor dos senhores, que está sobre tudo e sobre todos, aquele que governa o universo, aquele que chama as estrelas pelo nome. O salmista Davi, no Salmo 139, vai dizer que ele foi quem criou você para ser do jeitinho que você é. Então, no mínimo, você vai sair daqui hoje com a autoestima alta. Porque você não tem do que reclamar no seu corpo, você não tem do que reclamar do seu jeito de ser, porque Deus criou você para ser bonito assim. Amém. Não precisa preocupar com isso. Mas eu queria. Você não queria, não. Porque Deus um dia, na sua eternidade, projetou você para ser assim, com o cabelo que você tem, com a cor que você tem, da altura que você é. E eu quero ouvir a igreja dizendo glória a Deus, aleluia. Mulheres principalmente, fiquem felizes. Deus pensou em você em todos os detalhes, e Deus cuida de tudo. Eu sei que às vezes nós temos a sensação de que está tudo fora do controle, está tudo fora do controle dos homens, mas eu e você temos um rei que detém nas mãos todo o controle, e temos que sair daqui com a cabeça erguida, entendendo, nós somos cidadãos do reino eterno, e nós temos um rei que governa, que tem nas mãos o poder, ele é soberano, ele controla terra e céus. Pastor, mas se ele controla terra e céus, por que a situação está do jeito que está? Meus queridos, nunca questione quando as coisas vão mal. Eu vou te explicar por quê. Nunca questione quando tudo está dando errado. Nós temos que aprender a louvar e bendizer quando as coisas estão dando certo. Porque essa terra, quando deu as costas para Deus, ela tinha que entrar em colapso. Na nossa vida, o que nós merecíamos era que tudo desse errado. Mas por causa da misericórdia de Deus, Deus derrama bondade e bondade sobre nós todos os dias. Vamos aprender a agradecer tudo que tem dado certo. Vamos aprender a agradecer o sustento, o cuidado, o amor, a paz, a bondade de Deus que é manifestada em nossas vidas diariamente. E quando olhamos para aquilo que está dando errado, automaticamente a nossa mente precisa entender: esse é o processo natural de um mundo que dá as costas para Deus. Esse é o processo natural de um mundo que está cada vez mais rejeitando o governo e a soberania de Deus. Mas nós temos um rei. Esse rei é soberano, mas ele é bom. Deus é bom. Ele é misericordioso, Ele não nos pune como nós merecíamos. Essa é a ideia de misericórdia. Ele é gracioso, Ele é um Deus perdoador. Nós confessamos os pecados agora há pouco, porque Deus está pronto para nos perdoar. Ele é tardio em irar, é um Deus justo. Nós temos um rei que é justo, e todos aqueles que cometem injustiça vão pagar por isso no tempo determinado. Não espere justiça nesse mundo, mas um dia o tribunal de Deus será estabelecido e Deus fará justiça com todos. Havia uma oração judaica muito antiga que dizia: e que Deus possa mostrar a sua soberania relevante aos dias de sua vida
e nos dias de toda a casa de Israel, sim, com rapidez e em um tempo que está próximo. Essa deve ser a nossa oração. Deus, manifeste a sua justiça na terra. Esse nosso Deus é um Deus eterno, e eu quero chamar a atenção dessa eternidade do nosso rei, porque esse rei governou o povo de Israel no deserto. Esse Deus sustentou esse povo num lugar que não brotava nada, que não tinha como ter vida, que não tinha como surgir água. O nosso Deus é o Deus que sustenta o seu povo num deserto por 40 anos, para dizer para mim e para você hoje, fica tranquilo, podemos estar passando por um deserto, mas o nosso rei está conosco. Ele é o Deus que cuidou, que cuida e que cuidará, uma expressão que a gente ouve muito das mães e dos pais. Meu Deus, como esse mundo estará quando meu filho estiver adulto? Não se preocupe, porque o seu filho será governado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Lembre-se, nós temos um rei, e esse rei foi quem nos ensinou a orar pedindo para que o reino se estabelecesse. E aí, nós vamos dividir esse estabelecimento do reino, essa parte da oração do Pai Nosso, venha o teu reino, em duas partes. A primeira delas, venha o teu reino. Qual reino? O reino futuro. Se eu e você ansiamos por uma terra que mana leite e mel, por um lugar de justiça, de verdade, aonde os ímpios não prosperam, mas os justos sim, aonde haverá harmonia, haverá paz, não haverá violência, não haverá arrastão, enquanto você estiver na praia tranquilo. Se nós almejamos por essa terra, nós precisamos clamar para que esse tempo de Deus se estabeleça o quanto antes. O reino de Deus ele é escatológico. O profeta Daniel escreve: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Uma vez que você crê no nome de Jesus como seu Salvador, você pode ter a certeza de que o reino eterno de Deus se estabelecerá. E quando esse reino se estabelecer no futuro, o que a Bíblia nos diz é que o diabo não mais terá domínio sobre a terra. Olha o que Jesus Cristo diz em Mateus 25, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Haverá um tempo, meus queridos, em que na terra não haverá mais a manifestação do mal. Somente Deus governará com poder e com glória. Precisamos orar pela volta de Cristo. Seu coração precisa querer a volta de Cristo. E para isso as coisas não podem dar muito certo aqui, porque se começa a dar muito certo aqui, a gente diz para Deus: não volta não, fica aí, aqui está bom. Essa aqui não é a nossa casa, a cama aqui não é confortável, os móveis não estão na disposição que você gosta, a comida não é nada daqui, é segundo aquilo que nosso coração deveria desejar e almejar, porque nós estamos como passageiros, nós estamos aqui por um breve tempo, nós somos de outra terra. A partir do momento que você foi selado com o Espírito, você se tornou um cidadão de um outro povo, de um povo que viverá no amanhã, debaixo do governo absoluto de Jesus Cristo. Por isso nós precisamos orar: Maranata, vem Senhor Jesus. E aí surge uma relação interessante da nossa oração com Deus. Nós podemos abreviar a volta de Cristo com a nossa oração? Vocês acham que a data da volta de Cristo vai mudar porque oramos pela volta? Vai? Não vai. Questionaram Jesus: Jesus, quando o Senhor vai voltar? Jesus disse: olha, esse departamento pertence ao Pai, nem eu sei dar a resposta para vocês aqui agora. Eu vou voltar quando o Pai estabelecer que é para ser o meu retorno. Então nem eu nem você temos condições de avaliar quando Jesus vai voltar a partir da resposta do próprio Jesus. Ele não deu data para o retorno dele. E aí quando as coisas começam a complicar, a gente fala: é agora, não é? Ele está vindo, agora ele está vindo, não tem como piorar. A gente já foi pior. Já foi pior. Não, pastor, o mundo nunca foi pior. É porque a gente está vivendo agora. Mas o mundo começou com 4 pessoas, um irmão matando o outro. Pronto, 25% da humanidade sendo extinta naquele momento, quando Caim matou Abel. Começou assim. A primeira família que veio, pisou nessa terra, depois da queda, começou um matando o outro. E a partir daí, tem dilúvio. Quando Deus não aguenta a podridão, a sujeira dessa terra, que Ele resolve exterminar com a raça humana. E Ele manda a água.
e Ele tira a vida de todo mundo. E talvez você pode dizer, mas como Deus faz isso? Ele criou, Ele pode tirar a vida. Aí salva uma família, a melhorzinha que tinha, seu Noé, a família do seu Noé. Quando seu Noé sai da arca, o que ele faz, meus irmãos? Enche a cara, para comemorar que tinha sobrevivido o dilúvio. Como é que faz com esse povo? Aí Deus fala, não, então eu vou separar um povo bom, povo de Israel. Vai ler a história de Israel, povo duro, Deus reinando sobre aquele povo, aquela alegria, aquela festa. E aí Deus achando que está tudo bem, o povo de Israel se reúne e fala, olha, a gente decidiu que a gente quer um rei humano, a gente não quer uma relação direta com o Senhor não. E a Bíblia fala que Deus se entristece por isso, porque Israel não o queria como rei. E aí começa a história dos reis de Israel, e a maioria deles criaram ídolos e distanciou o povo de Deus, e o povo de Israel sofre nas mãos de outros povos pagãos por causa da idolatria. E a gente percebe, meus amados, que a nossa história é uma história de pecado que cansa. É o tempo todo o povo dando as costas para Deus. Por isso, nós precisamos orar para que Jesus volte, mas não que isso vá abreviar o tempo. Não vai abreviar. Jesus não vai voltar antes porque você ora, mas quando você ora, você demonstra o quanto quer estar perto dele. Essa é a diferença. Presta atenção, se o seu marido vai trabalhar fora, em outro estado, ou em outro país, e você sabe que o acordo é para ele ficar lá 3 meses, e aí você liga, e você está com saudade, o que é que você fala? Ô meu bem, volta logo. Vai adiantar? Não vai. Mas você demonstra para o seu marido o quanto você quer estar do lado dele. Quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos dizendo para Deus, Deus, eu não aguento mais essa casa desconfortável, eu quero estar nos teus braços, eu quero experimentar o teu reino absoluto, justo e eterno. Por isso nós temos que orar, porque Deus quer ouvir de nós, que nós ansiamos por encontrar com Ele nas nuvens. Mas nós, quando oramos, venha o teu reino, não significa só que nós queremos que Jesus venha e estabeleça por completo o seu reino sobre a terra, não. Porque uma coisa é Jesus voltar, outra coisa é nós irmos até Ele. E nós podemos ir até Ele antes do seu retorno. E é isso que também o texto quer nos ensinar, é o já e ainda não, que é o terceiro ponto do meu sermão, que é o reino presente. Então o nosso reino tem um rei, o nosso reino é futuro, vai chegar um dia que Deus vai estabelecer todo o seu reinado nessa terra, mas nós já estamos inseridos no reino de Deus, já e ainda não. Já somos cidadãos do reino de Deus, mas ainda não plenamente, entenderam? Ainda vivemos num mundo desconfortável. Vai chegar o dia que Deus vai trazer a vida em tudo que está morto, mas por enquanto nós ainda estamos aqui, mas podemos experimentar o reino de Deus enquanto vivemos nesse mundo que dá as costas para o nosso Senhor. Por isso a oração diz, venha o teu reino, que é uma súplica para viver aqui como cidadão do reino futuro. Você pode viver o céu aqui na terra, você não vai vivê-lo na plenitude, mas você pode vivê-lo aqui. Por isso que a oração diz, venha Deus, venha e reine sobre a minha vida. E meus queridos, se nós queremos viver o reino de Deus aqui, nós precisamos mudar a perspectiva da nossa existência. É por isso que eu digo, às vezes nós nos atolamos muito às circunstâncias desse mundo aqui, e deixamos o mundo do porvir de lado. O que a Bíblia vai nos ensinar é que nós devemos nos preocupar com as coisas daqui, porque também não somos ETs, né? Nós devemos lidar com as coisas dessa terra, mas nós também temos que exercitar o nosso papel de cidadãos do reino eterno. E para isso a gente precisa mudar a perspectiva da eternidade. Eu e você vivemos não mais uma vida que vai durar aí 90, 100, 110, 120 anos, mas nós somos um povo que vai viver por toda a eternidade. O que muda? Muda tudo. Imagina se eu pegasse na primeira árvore da Rua dos Oitis, amarrasse uma linha, descesse com essa linha até a última árvore aqui da rua. Ficaria uma linha de fora a fora aqui na Rua dos Oitis. Imagine que eu pintasse meio milímetro, um milímetro de vermelhinho. Esse 1 milímetro de vermelhinho na linha, lá no comecinho, é tudo que você vive aqui nessa terra. E Deus está dizendo para você, muda o foco, amplia, percebe
você precisa perceber que você não vive só esse milímetro. Eu tenho toda a eternidade. Aprenda, olhe, foque, observe. Eu tenho algo muito maior para você. Mas às vezes nós fazemos com que a nossa vida se limite a esse tempinho de 100 anos de... 100 eu estou pondo assim com otimismo, né, gente? Mas a gente vai chegar lá. 110 anos aqui. Os ímpios é que vivem assim. Nós não somos daqui. Nós precisamos ver a linha da eternidade. Deus separou você, comprou você com o sangue do seu Filho, para que você observasse a sua existência na perspectiva da eternidade. Aí quando você pega essa linha aí de 80, 100 anos, e você põe um governo nessa linha aí, o governo que está presente no Brasil, que vai durar um tempinho aí, ou não sei. O que é isso diante da sua vida toda? Não é nada. E às vezes isso rouba o nosso coração, nos estressa, nos preocupa, nos deixa irado. Amplie a lente, mude o foco. Você está passando, aqui não é a sua casa. Enxergue a vida a partir da eternidade. Tem coisa muito maior para a gente preocupar, tem valores que são eternos. Jesus Cristo fala, não deem atenção para as riquezas desse mundo, olhem para as coisas do alto. Comece a exercitar na sua vida a eternidade. Você é muito mais do que esses dias que vive nessa terra. Você tem algo, aliás, tem algo reservado para você que vai muito além disso. Na busca por Deus, nós experimentamos porções do amanhã, hoje. É por isso que Jesus ensina, venha o teu reino. Aprenda a viver aqui, aquilo que você vai viver lá com plenitude. Ah, pastor, o que eu vou ter lá? Lá você vai ter a presença de Deus. Então, o que eu faço aqui? Eu busco a presença de Deus. E como eu busco a presença de Deus? Exercitando no livro que Ele deixou. Descubra quem Deus é. Lá eu vou conhecer Deus de forma pura, perfeita, vou. Mas o que Ele deixou para eu conhecê-lo, pelo menos parcialmente? Ele deixou as Sagradas Escrituras e a oração. Exercite, mostre que você quer ir para o céu, assim como os atletas que estão se preparando para as Olimpíadas no Brasil querem vencer. Você precisa se dedicar, eu quero ir para o céu, eu quero morar com Ele, isso precisa ficar evidente no aqui e agora. E como isso fica evidente? Quando você demonstra em todas as áreas da sua vida o seu interesse de viver perto de Deus, porque lá você vai viver com Ele para sempre. Por isso que eu sempre digo para os adolescentes, olha, quando você for orar, você tem que orar feliz, porque no céu você vai orar o dia todo dia. Se você tem indisposição de buscar a Deus aqui, você precisa repensar isso, porque no céu Deus vai estar presente na sua plenitude o tempo todo, por toda a eternidade. Então já vá acostumando com Deus por aqui mesmo. Já vá amando a Deus por aqui mesmo, porque é Ele que você tem por toda a eternidade. E as outras coisas, pastor? Como deve ser a minha relação com elas? Você pode amar outras coisas, mas ame todas as outras coisas a partir de Deus. Ame o seu marido a partir de Deus, ame a sua esposa a partir de Deus, ame os seus filhos a partir de Deus, ame o seu trabalho a partir de Deus, ame os seus bens a partir de Deus, tudo a partir de Deus. Como Deus quer que eu ame, aí você ama dessa forma. Isso é viver o reino de Deus aqui na terra. Então nós não temos responsabilidade nenhuma com essa sociedade? Temos sim, porque o próprio Deus nos instrui na sua palavra que eu e você devemos nos preocupar, orar pelos nossos governantes. Por esse eu não oro não. Ora porque Deus mandou. Ora para Deus mandar juízo. Ore por eles. Respeite-os. São princípios que Deus deixou na Bíblia. E principalmente, faça a sua parte como cidadão. O reverendo Alderi, quando ele escreve sobre o reino de Deus, ele diz, enquanto nós vivemos aqui nessa terra, a nossa vida precisa ser marcada com as evidências de alguém que faz parte do reino de Deus. E as evidências são humildade, justiça, paz, alegria, amor a Deus, amor ao próximo, obediência, fazer a vontade de Deus, depender e confiar no Senhor em todo momento, ser solidário com os sofredores, ser fiel, ser vigilante, lembrando que para que você consiga viver assim, é necessário nascer de novo.
só capacitados pelo Espírito Santo. Nós não somos dessa terra, aqui não é o nosso lugar, nós temos uma outra casa, e eu vou dizer que essa casa não é só para mim e para você, é para todos que creem no nome de Jesus, mas essa casa também é para toda a terra. Quando eu digo toda a terra, eu estou dizendo toda a criação. Aquele texto que todos nós sabemos de cor também, João 3,16, porque Deus amou o mundo, a palavra mundo ali é cosmos, toda a criação, todo o universo. É como se nós imaginássemos um grande balde, e como se esse grande balde cheio de lama, e o mundo fosse uma bola, essa bola imergida nesse balde de lama. Mas o que o apóstolo Paulo nos ensina, e já estamos caminhando para o fim, só queria que você abrisse no livro de Romanos, capítulo 8, eu quero que você acompanhe essa leitura, porque ela é fantástica. O apóstolo Paulo vai falar a respeito de como a terra vive essa circunstância de opressão, de pecado e de desobediência a Deus. Romanos 8, a partir do verso 18, acompanha, por favor, a leitura que eu vou fazer. Diz assim: porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, ou seja, irmãos, é natural sofrer, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em... Ou seja, tem uma glória que vai ser revelada, e eu tenho que almejá-la, não dá para comparar. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A criação está com uma grande expectativa, esperando o momento da volta de Cristo, pois a criação, versículo 20, está sujeita à vaidade ou ao pecado, não porque ela quis, mas por causa do homem que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, olha aqui, irmãos, a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Mas não somente a criação, nós também, versículo 23, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Nós somos o povo da esperança. Talvez você esteja com esperança de ver o Brasil melhor, politicamente, economicamente. Não tem nada de errado, não. Tenha esperança e faça a sua parte. Mas se prepare para a frustração, porque é grande a possibilidade. Agora, tem um lugar que você pode depositar a sua esperança e ela jamais será frustrada. É no retorno glorioso de Jesus Cristo e no estabelecimento do seu reino sobre a terra. O nosso coração precisa arder, ansioso, almejando esse retorno. Aqui não é a nossa casa, nós estamos de passagem. O apóstolo Paulo entendeu isso a tal ponto que ele diz: viver é Cristo, morrer é estar no lucro, porque eu vou para o meu reino eterno. Jesus Cristo concedeu a todos os seus filhos um reino eterno, e nós temos que esvaziar um pouco as nossas mentes e corações acerca das preocupações e desse burburinho que acontece no nosso país e no mundo, e começar a focar no reino glorioso de Deus, aonde Jesus reinará para todo sempre. E mais, colocarmos na nossa oração diária: que venha o teu reino, que venha o teu reino. Uma ateia, Ayn Rand, ela percebe na sociedade os sinais da queda e condena a sociedade. E diz: olha, uma sociedade que tem corrupção, uma sociedade que aplaude coisas absurdas, eticamente falando, ela está condenada ao fracasso. Mas a Bíblia não vem apenas para falar da condenação. A Bíblia é um livro que fala da salvação, da esperança e da redenção de todos aqueles que creem no nome de Jesus e que são agora cidadãos do reino eterno. Por isso, você tem um rei que governa e cuida de você. Descanse. Ele cuida das suas causas. Nós precisamos produzir marcas desse reino de Deus. Por isso, santifique-se. Busque o reino.
Nós precisamos almejar a chegada do reino futuro. Por isso, sonhe e aqueça o seu coração dessa viva esperança. Você é um cidadão do reino de Deus. Glórias a Ele. Amém? E aquecidos por esse texto e por essa certeza, eu quero convidá-lo para se colocar de pé e nós cantaremos o hino 194. E eu queria que você fizesse desse hino, nesse momento, como se fosse realmente o hino do seu país eterno. E você, como um cidadão dele, com toda a alegria do seu coração, alimentado pela esperança da palavra, traga à sua memória que existe uma morada feliz reservada para você e todos aqueles que creem no nome de Jesus. Nove quatro. Deus, essa é a nossa esperança. Contigo viveremos eternamente num lindo país. Ó Deus, nós queremos colocar a nossa nação diante de Ti. Tenha misericórdia dos nossos governantes, tenha misericórdia da economia. Ó Deus, nós pedimos para que o Senhor intervenha poderosamente, Senhor, em todas as decisões que estão sendo tomadas, para que, Senhor, o Teu povo e o povo dessa nação sofram o mínimo possível. Ó Deus, mas nós também queremos que o Senhor nos faça olhar para esse lindo e eterno país. Aqui não é a nossa casa, nós temos algo eterno, preparado, reservado para todos aqueles que creem no nome de Jesus Cristo. Ó Deus, aqueça os nossos corações com essa verdade, que possamos alimentar as nossas mentes diariamente com essa esperança, esperança que não falha, esperança que não frustra, mas esperança que alimentou milhares de cristãos antes de nós, que nos alimenta e alimentará o Teu povo até o dia glorioso do retorno de Jesus Cristo. Ó Deus, nós clamamos que o Teu reino venha sobre nós, que sejamos cada dia mais interessados pela busca ao Senhor, para que esse mundo perceba que há esperança só em Jesus Cristo. Ó Deus, abençoe cada um dos meus irmãos, aqueles que estão passando por adversidade, tanto na vida pessoal ou familiar,
aqueles que estão com problemas financeiros, Deus, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor intervenha, mas que ao mesmo tempo, Deus, nós possamos olhar para essas situações e entender que há de chegar um dia em que viveremos num lugar sem problemas, sem adversidades, sem o mal, aonde o Senhor reinará plena e absolutamente. Oramos assim no nome de Jesus.